Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje, como sempre, eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já vi muito rolando na internet, em vários sites, em comentários de vídeo no YouTube, que é o seguinte: quando a gente fala em escolha de carreira, sempre tem alguém, na verdade assim, às vezes tem muita gente que vem e escreve a seguinte frase: eu não gosto de fazer nada. E aí eu resolvi falar um pouco sobre isso, já que tem sido um assunto assim relativamente comum. Eu resolvi trazer esse tema aqui para a gente poder bater um papinho sobre isso hoje. Será que isso é normal? Se não é? Se acontece muito? Com que frequência? O que a gente pode fazer? O que pode estar acontecendo, né, que está trazendo esse sentimento para a gente de eu não gosto de fazer nada? Enfim, a gente vai falar sobre diversos aspectos desse tema hoje. Então, fica ligado que nos próximos minutos a gente vai bater um papo bem interessante sobre isso. Se você escreveu ou pensou a seguinte frase: eu não gosto de fazer nada, só ficar deitado no sofá assistindo Netflix, ou Prime, ou Disney, ou qualquer coisa do gênero. Bom, você ficar deitado no sofá assistindo alguma coisa, se isso te traz um prazer, se isso é bom para você, se isso te faz feliz, isso já é um indicador de alguma coisa. Eu acho que o grande problema, né, o grande porém da questão seria se você não quisesse fazer absolutamente nada, se mesmo numa situação dessa, você deitado, assistindo Netflix, sei lá, tá simplesmente passando tempo, tá se sentindo mal, enfim, aí é uma outra questão e a gente já vai falar sobre isso. Porém, se aquilo te traz prazer, se aquilo te faz bem, tá sentado, deitado no sofá, maratonando uma série, assistindo um filme ou jogando algum joguinho, videogame, computador, enfim, se isso é uma coisa que te traz prazer, então eu acho que isso pode estar ligando um botãozinho aí em você. Por quê? Pode ser que não necessariamente você não goste de fazer nada, mas você esteja com medo da responsabilidade. Às vezes você tem um pouco da consciência, acho que total, a consciência total, a gente quando é adolescente nunca tem, porque não tem como prever como vai ser a sua vida, por exemplo, daqui a 10 anos, toda aquela questão da responsabilidade de sustentar uma casa, e mesmo que você esteja assistindo, você pense assim: eu ajudo meus pais pagando uma conta. Não é a mesma coisa, tá? Toda a responsabilidade de você ter que sustentar uma casa, de você ter que trabalhar às vezes porque você precisa trabalhar, porque você não pode ser mandado embora, porque você precisa daquele dinheiro, enfim, existe uma série de coisas aí que às vezes a gente não tem total consciência daquilo, tá? E mesmo tendo consciência de uma parte só das coisas, às vezes você quer fugir um pouco daquilo, tá? E aí você tá dentro do primeiro estágio, dentro da primeira etapa da escolha de carreira, tá? Eu botei 5 etapas, eu classifiquei 5 etapas aqui na escolha de carreira e essa é exatamente a primeira. É a etapa que eu chamo de Peter Pan. Por que Peter Pan? Porque o Peter Pan é aquele menino perdido, né? Ele faz parte ali da tribo dos meninos perdidos, ou seja, aí você de repente está nessa fase, você não sabe o que quer, você não sabe o que gosta de fazer, se quer fazer faculdade, se não quer, se quer trabalhar, se não quer. É o que alguns falam que é a geração do nem trabalha nem estuda. E também existe a questão de que o Peter Pan é um menino que nunca cresce, ou seja, ele sempre é criança, ele sempre vai ser criança. E aí, às vezes, você tá com essa mentalidade de tipo, pode não ser uma questão 100% consciente, tá? Pode ser que você tenha isso dentro de você e de repente nem sabe, você não tem isso consciente, você nunca falou sobre isso com alguém. Mas essa troca de fase, né? Essa troca de você sair de adolescente para adulto, de jovem adulto para um adulto, né? De você ter que sair da escola, de você abrir mão de ficar sentado ou deitado no sofá assistindo alguma coisa para ter que trabalhar e estudar, né? Porque você fazer faculdade provavelmente implica aí, de repente, num segundo, no terceiro período você começar um estágio. Então isso está trazendo à tona uma série de responsabilidades que às vezes você não quer ter nesse momento, às vezes você não está preparado para ter.
e aí você vai ter que procurar soluções para isso. Talvez conversando com a sua família, talvez você precise de ajuda profissional, talvez você simplesmente precise fazer uma reflexão do tipo, pô, já deu, né? Tá na hora de começar a crescer, tá na hora de adquirir novas responsabilidades, porque você tem a responsabilidade da escola, você tem responsabilidade para com a sua família, às vezes até com um amigo, tipo, você marcou um encontro, você não vai furar e não avisar, você não vai deixar a pessoa ir lá te ver e você vai cagar, não vai falar porra nenhuma, entendeu? Você tem um certo nível de responsabilidade com diversas coisas na tua vida, porém, essa responsabilidade aumenta incrivelmente quando se fala em vida adulta, em estudar, em trabalhar. E de repente nesse momento isso pode estar te assustando um pouquinho. Talvez essa coisa de você querer ficar deitado no sofá simplesmente assistindo Netflix esteja relacionado totalmente com essa primeira etapa, que é a do Peter Pan, que é normal, tá? Eu acho que se você tá nessa etapa, você não tem que se sentir culpado, você não tem que pensar, então ele tá dizendo que eu sou criança, que eu quero ser criança para sempre, ele tá dizendo que eu sou um perdido na vida. Não, gente, isso é normal. Todo mundo vai passar por essa etapa, tá? Às vezes tem algumas pessoas mais iluminadas que já sabem o que querem ser, ou que às vezes tem aquela falsa certeza do que quer ser, mas todo mundo em algum momento passou nessa etapa de estar um pouco perdido, às vezes de repente porque a família não está apoiando a escolha, então você ficou um pouco perdido, você tem aquela coisa de gostar de ser criança, de ganhar presente no Dia das Crianças, enfim. Então é uma etapa que todo mundo vai passar. Alguns talvez fiquem um pouco mais de tempo nela e outros um pouco menos, tá? Até porque é muito comum hoje você encarar o Enem como um desafio. Você encarar, por exemplo, fazer uma redação boa como um desafio. Tem diversos canais, diversos perfis no Insta ensinando a como fazer uma redação boa, como montar uma estrutura de redação, o que você deve citar, como você deve escrever. E são perfis todos muito acessados, ou seja, já é comum hoje você ver o Enem, o desafio de passar no Enem, de ter uma boa nota, uma boa classificação, fazer uma boa redação, se dar bem, principalmente em matemática, né, que é uma matéria muito acumulativa. Então tudo isso já é visto hoje como um desafio, como uma etapa importante, como um problema, tipo não passar no Enem, não ter uma boa nota no Enem, não ser bem classificado, principalmente dependendo do que você quer fazer, é um problema. Tá? Só que a escolha de carreira ainda não é vista como um problema que realmente deveria ser, tá? Porque assim, não é uma escolha fácil, você precisa aprender algumas coisas, você precisa passar por algumas etapas, você precisa refletir algumas coisas, falar com pessoas, passar por experiências, tem uma série de etapas que você tem que passar que é tão importante quanto passar no Enem. Não adianta você passar no Enem, você passar para uma faculdade, se quando chegar lá, no segundo período, no terceiro, você escolher, ou melhor, você descobrir que não era aquilo que você queria para você. Então, assim, você passar por essas etapas e descobrir que a escolha de carreira é tão ou mais importante quanto passar no Enem, é uma consciência que ainda está engatinhando, ainda está começando a aparecer. A maioria das pessoas ainda não enxerga isso como deveria ser visto, tá? Mas vamos lá, vamos continuar que tem bastante coisa pra gente falar hoje. Uma coisa importante é, se essa questão do não gosto de fazer nada, às vezes você leu isso em algum lugar e aí pensa assim, será que isso é verdade? Então será que isso é real? Será que isso é normal? Será que isso acontece com muita frequência? Então assim, é uma coisa real, tá? Eu já acompanhei alguns casos assim, já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos de pessoas muito próximas que estavam passando por esse momento e exatamente no momento de escolha de carreira, porque essa questão de não gostar de fazer nada, isso pode acontecer em qualquer momento da sua vida, tá? Então sim, é uma coisa real. É normal? Olha, eu diria para vocês o seguinte, mas não deveria. Quer dizer, não é normal você não gostar de fazer nada, mas é normal no sentido de que isso vem acontecendo muito. Então, assim, tá um pouco fazendo parte de uma normalidade, mas assim, não deveria ser o normal, né? Talvez um pequeno momento disso, ok, ou pequenos momentos disso, mas não deveria ser, tá? Isso é algo que vem acontecendo com uma certa frequência, pelo menos pelas pesquisas que eu faço na internet, os comentários que eu vejo.
basicamente qualquer conteúdo aí de escolha de carreira ou de orientação profissional, você vê pelo menos uma pessoa ali. Quando é um vídeo mais engajado, com muito comentário, você vê normalmente ali pelo menos uma pessoa falando sobre isso, né? Que não gosta de fazer nada ou que só gosta de ficar deitado no sofá assistindo série. Então, assim, é uma coisa que eu acho que acontece bastante pelo que eu posso acompanhar, porém não deveria ser normal como está sendo, né? E não deveria acontecer bastante, né? Até porque eu acho o seguinte, eu acho que ninguém nesse estado, a pessoa ali, ela tá feliz, entendeu? Por mais que você tenha um prazer momentâneo, né? Do tipo, você tá ali maratonando uma série, jogando um joguinho e tal, naquele momento você tá tendo um prazer. Quando você sai dali, você é cobrado pelos teus pais sobre o que você quer fazer da vida, o que você quer ser quando crescer, se você não vai tomar jeito, dependendo da tua família. Você tem a cobrança na escola dos professores, você tem a cobrança na escola de outros alunos que naturalmente estão escolhendo e você de repente está ficando para trás. Então existe toda uma questão de pressão social em cima disso quando você não está deitadinho no sofá assistindo Netflix. Então eu acredito que ninguém esteja feliz nessa situação, né? Até porque todo ser humano ele tem essa vontade, às vezes essa necessidade de ser feliz, que às vezes envolve um reconhecimento, às vezes envolve você estar bem com algumas coisas, dar orgulho para sua família. Então, assim, ninguém tá ali benzão, de boa, feliz, deitado no sofá assistindo Netflix. Por mais que naquele momento esteja ok, num contexto geral, não tá. Então, vamos lá. Eu listrei, olha só, criei listras aqui na tela. Eu listei basicamente 3 motivos por que isso pode estar acontecendo, tá? Por mais que existam outros, eu resolvi falar de 3 e a gente vai conversar sobre um por um aqui. O primeiro é, você ainda não enxergou alguma coisa que você é bom. E aí você pode estar pensando assim, porra, mas o tema do vídeo não é eu não sou bom em nada? Sim, mas todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo é capaz de fazer bem alguma coisa. O que provavelmente ainda não aconteceu é que você ainda não descobriu isso. Porque quando a gente é adolescente, basicamente qual é o nosso universo? Escola. Você tem ali família, dependendo do adolescente se frequenta igreja, você tem o universo da igreja, onde você conhece muitas vezes outros jovens, você tem, sei lá, amigos, se você tem uma família muito grande, com primos, tios e tal, mas de maneira geral, o nosso universo é um pouco limitado. E aí, qual é a grande referência da parada? Escola. E aí, o que você tem na escola? Basicamente, você tem matérias. Claro que você tem áreas diferentes, né? Que normalmente a gente pensa em humanas e exatas, às vezes biológicas, mas enfim, você tem a matemática, que é o grande referencial de exatas, você tem português, né? Você tem o português, eu digo não só por ser de repente da questão de humanas, mas que português envolve escrita, português envolve às vezes habilidade de fala, português tem algumas questões assim que vão um pouco além disso, né? Você tem de repente alguma questão da área biológica, você tem educação física, né, que está ligada a esportes, a movimentação, coordenação motora, controle corporal. Então você tem ali educação física, você consegue rapidamente descobrir se você é bom em futebol, em basquete, em algum esporte, em alguma atividade física que é exercida ali. Você tem educação artística, que muitas vezes a gente leva, né, como uma brincadeira na escola, uma matéria relativamente mais fácil de você sair bem, dependendo, claro, da atividade que você exerça lá. Você tem, às vezes, música, né? Então, assim, você tem algumas vertentes diferentes na escola, e se você não se identifica com nenhuma, né, eu digo até, de repente, não só ligado à matéria, mas você tem, sei lá, de repente, algum fulano na tua sala que é muito engraçado, que tipo, porra, fulaninho vai fazer o stand-up comedy aqui e tal. E se você não consegue se identificar com nenhuma dessas áreas, né, eu não sou bom em matemática, nem em português, nem em física, nem em música, canto, nem sou engraçado, nem sei jogar futebol, nem porra nenhuma. Então, assim, isso dá uma murchada na gente, isso é natural. Eu acho que você não precisa, nem deve ter vergonha de falar sobre isso.
Eu mesmo passei por um período desse na minha vida, né? Então, assim, é uma coisa que acontece, você não se identificar com nada, tá? Você não ser bom naquelas vertentes normais ali da escola, e aí você acaba não sentindo prazer em fazer nada, tá bom? É normal. Ninguém sente prazer em fazer alguma coisa que é ruim. É a mesma coisa, sei lá, vamos dizer que você gosta muito de videogame, aí você tem jogos de luta e jogos de futebol em casa. Você joga muito bem os de luta e não joga os de futebol. É natural que você, quando chame amigos, você vai querer jogar mais o de luta do que o de futebol, por exemplo, né? Ninguém sente prazer em jogar um negócio para ficar perdendo ali. Claro que quando você perde, você faz alguma reflexão, você aprende alguma coisa, você tira um proveito daquela experiência, né? Que normalmente não acontece quando a gente ganha, mas assim, ninguém tem prazer em fazer uma atividade que, porra, não faz bem feito. Você gosta de fazer coisas que você é bom naquilo. Então é natural que você sinta essa coisa, esse sentimento de eu não gosto de fazer nada. Porém, isso pode estar simplesmente relacionado com o fato de que você ainda não descobriu alguma coisa que você é bom. E claro, como eu estava dizendo aqui, existe a questão do reconhecimento, né? Se você faz bem alguma coisa, sei lá, um dia você fez algum trabalho manual, alguma coisa de artesanato, você cozinhou alguma coisa enfim, você fez alguma coisa e fez bem, né? Principalmente levando em consideração que foi a primeira ou as primeiras vezes que você fez aquilo, cara, é normal que você sinta uma certa simpatia por aquela atividade, porque a gente gosta disso, é natural do ser humano. Isso não está relacionado às vezes com o ego, né? Que às vezes o ego, quando está muito inflado, é uma coisa ruim. Mas às vezes não tem a ver com o ego, tem a ver com o reconhecimento, você ser elogiado por uma coisa que você fez bem. Isso é legal, todo mundo gosta disso. Então essa questão de você ser reconhecido por uma atividade que às vezes você não dava nada, te faz gostar daquilo. Poxa, legal, eu fiz, tipo, não foi uma coisa ruim pra mim de fazer, todo mundo gostou, pô, eu me senti bem com aquilo, eu me senti bem com fazer uma coisa nova e que todo mundo gostou. Então a questão do reconhecimento também tem um peso muito grande em você gostar ou não de fazer alguma coisa, tá? Bom, vou fazer um parêntese aqui no meio do vídeo. Se você está curtindo o vídeo aqui até aqui agora, ainda tem muita coisa para assistir, mas ó, já dá aquele para ali 5 segundinhos, já se inscreve no canal, curte, compartilha, clica no sininho e, claro, faz um comentário. Por que fazer o comentário? Porque, claro, ajuda o YouTube a entender que você está curtindo e quando você faz um comentário, eu sei que você estava assistindo, sei que você assistiu pelo menos até aqui e você pode botar uma dúvida, botar um conteúdo que você queira assistir, algum assunto e eu vou pesquisar sobre aquilo e trago um vídeo bem bacana para você, tá bom? Então, curte aí, ó, se inscreve, compartilha, até porque se não fizer nada disso, pô, eu não vou saber se eu tô agradando alguém, não vou saber se tá gostando. Vou parar de gravar isso aqui, acabou. Não, brincadeira, tá, galera? Mas vamos lá. Voltando então pro conteúdo, a gente vai entrar agora no segundo motivo pelo qual você pode não estar gostando de fazer nada. Então, o segundo motivo é você não experienciou nada. Ou seja, você nunca trabalhou na vida, ou você trabalhou muito pouco, e se você trabalhou, provavelmente você só trabalhou em no máximo 2 lugares, ou exercendo no máximo 2 atividades. Você com 15, 16, 17, provavelmente o teu universo profissional, ele é 0 ou próximo de 0. E de novo, eu falo, você não tem que sentir vergonha disso, isso é perfeitamente normal. Há casos de pessoas que trabalham, às vezes menor aprendiz, jovem aprendiz, está fazendo um estágio e tal. Ok, cara, que bom para essa pessoa. Mas o normal, de maneira geral, é você ter uma experiência ali muito próxima de 0. Então, assim, eu posso fazer algumas perguntas aqui para você e que vale a pena você pensar um pouquinho, refletir, de repente você fazer um comentário, responder essas perguntas no comentário e a gente vai estendendo esse papo. Bom, primeira coisa, você já pensou em fazer um trabalho voluntário? Vamos supor que tem uma matéria na escola que você é bom, sei lá, matemática, por exemplo. Você pode se inscrever, por exemplo, eu já me inscrevi uma época da minha vida para dar aulas de reforço para crianças de comunidade carente. Então, de repente, seria uma opção para você, ou exercer algum tipo de trabalho voluntário. Você tá ali, por mais que você esteja fazendo alguma coisa, e esquece a remuneração.
Nesse momento, tá? Você não tem que se ligar na remuneração, você tem que se ligar na experiência, em viver uma coisa nova. E por mais que seja um trabalho voluntário, que você estivesse fazendo alguma coisa muito específica, tipo, sei lá, eu estou trabalhando para reunir doações para, por exemplo, comprar agasalhos para pessoas agora nesse período mais frio do ano. Desculpa. Então, por mais que você estivesse fazendo alguma coisa específica, você ainda assim vai estar falando com pessoas novas, você vai estar em lugares diferentes. Existem muitos lugares que fazem trabalhos voluntários. Na verdade, todos os que eu conheci, tá? Eles têm a seguinte premissa: voluntários sim, amadores não. Ou seja, não é porque você está fazendo um trabalho voluntário, que você está ali de graça, sem receber nada, sem cobrar nada. Não é porque você está ali nessas condições que você vai fazer de qualquer jeito. Tem lugares de trabalho voluntário que levam as coisas muito a sério. E se você não leva a sério, cara, eles simplesmente te dispensam, porque eles precisam de pessoas ali que levem o trabalho a sério. Então, só o fato de você estar envolvido numa questão dessa já vai te trazer um pouco mais para perto do que é, de repente, um universo corporativo, do que é a responsabilidade, do não posso faltar, não posso atrasar, de qual é o meu papel nisso aqui, o que eu preciso trazer, o que eu preciso entregar, se você tem alguma meta. Então, essa questão do trabalho voluntário é uma questão muito importante. Você tem que pensar se de repente vale a pena, sei lá, você tentar fazer um intercâmbio que vai ser uma experiência totalmente diferente para você. Você não vai conseguir isso de graça, porém tem diversas modalidades de intercâmbio. Algumas delas, se eu não me engano, tem uma modalidade chamada Au Pair, que é uma modalidade mais barata. Então talvez seja uma experiência assim, muito boa para você. Você está em outro país, está falando outra língua, está fazendo um trabalho que de repente você não esperava fazer. Então, assim, você passar por experiências novas, diferentes, é o diferencial nesse momento. Você experienciar coisas, momentos, estar com pessoas diferentes, com responsabilidades diferentes. Nesse momento, o importante seria isso. Porque você está passando por essas experiências, fatalmente em algum momento você vai descobrir alguma coisa que você desempenhou um papel melhor, alguma coisa que você se dá bem, alguma coisa que você não se dá bem, um papel que você não gostou. Então, assim, é o que eu sempre digo, você saber o que você... eu não sei exatamente o que eu gosto de fazer. Ok, esse é o normal, a maioria das pessoas não sabe. Mas você saber o que você não gosta vai te ajudar muito, porque tem gente que fala assim, eu saber o que eu não quero não me ajuda. Claro que te ajuda muito. Se você, por exemplo, já identificou que você não gosta de trabalho burocrático, que você não quer ficar preso num escritório de 8 às 5 da manhã, cara, você já vai descartar um montão de carreira que está ligado àquela atividade. Então, mesmo que você não descubra exatamente o que você gosta, mas você passar por experiências que você não gostou de exercer aquela atividade, isso já vai te ajudar, nem que seja para eliminar um montão de carreira ali da tua lista de possibilidades. Uma outra possibilidade também é você conversar com a sua família, ver se eles aceitam isso e você tirar um ano ali, tipo, terminei o terceiro ano do ensino médio, mas eu tô muito, muito perdido. Então, de repente, você vai tirar ali 6 meses, um aninho, você pegar ali de repente um trabalho ali novo, um emprego de meio período, enfim, você pegar ali aquele um aninho e trabalhar preferencialmente em mais de uma empresa, tá? Talvez 6 meses em um, 6 meses em outro, ou se você separar, sei lá, o período de experiência que são 3 meses, você pode passar período de experiência em 4 empresas diferentes, enfim. Você pegar um aninho ali da tua vida e trabalhar em empresas, em locais, exercendo preferencialmente atividades diferentes. Isso também vai te trazer uma experiência boa, principalmente por você, nesse período de experiência, um período que você é muito mais avaliado, não que você não seja depois, tá? Mas é um período que normalmente você é mais cobrado com assiduidade, com pontualidade. Se você é uma pessoa que falta, que de repente quer botar um atestado para faltar ao trabalho sem necessidade, como é que você exerce aquele papel, se você está aprendendo rápido, se não está. Enfim, existe uma cobrança maior nesse período de experiência, pelo menos na maioria das empresas que eu passei, existia.
né? Então, assim, talvez seja uma experiência para você interessante você passar períodos de experiência em empresas diferentes, exercendo atividades diferentes, tá bom? Como eu falei, nesse momento aqui o principal é você experienciar. E claro, existe sempre a possibilidade de você experienciar através de outras pessoas, o que não é o ideal, não é o que eu recomendo, mas assim, você pode conversar com seus pais, amigos dos seus pais, tios, primos mais velhos, tipo, ver o máximo de pessoas que você consiga que trabalhem em áreas diferentes. Ah, eu tenho um tio que é médico, um que é advogado, um que é engenheiro, um que é biomédico, um que é biólogo, um que é arquivista, enfim. Você vai conversar com o máximo de pessoas que você puder, que exerçam atividades diferentes, para saber como é que é o trabalho dele no dia a dia, a carreira dele. Por exemplo, eu tenho um tio que fez ciências contábeis. Pô, o que eu posso fazer me formando em ciências contábeis? Quer dizer que necessariamente eu vou ser um contador, vou ficar preso no escritório fazendo imposto de renda para os outros? Não, hoje em dia existem muitos caminhos diferentes, isso eu já posso adiantar para vocês. Então é interessante que vocês conversem com essas pessoas para ampliar um pouquinho o seu universo. Como eu falei no começo do vídeo, nesse momento é um momento da nossa vida que o nosso universo ele é menor, ele é mais estreito. Então você está pelo menos conversando com pessoas sobre as realidades de cada uma, isso já te ajuda a ampliar um pouquinho o teu universo. E vamos ao terceiro motivo do porquê isso pode estar acontecendo. Bom, o terceiro é simplesmente você pode estar passando por uma fase ruim, um momento ruim da sua vida. E por que eu digo necessariamente um momento ruim? Você pode estar passando por ou ter passado recentemente por uma experiência ruim, de repente, sei lá, você dá importância para a escola, nunca foi reprovado e nesse ano que passou você foi reprovado por algum motivo, então isso te afeta às vezes no ano seguinte. Se você de repente tinha amizades legais, você, sei lá, deveria ter ido para o segundo ano, está no primeiro, os teus amigos estão no segundo, você está na mesma escola vendo todo mundo no segundo ano, isso é um negócio que mexe um pouco com a gente. Você pode ter passado, sei lá, seus pais podem ter se separado há relativamente pouco tempo, você pode ter sofrido, sei lá, perda de alguém muito querido, um familiar, um amigo, né? Então, assim, de repente aquilo vai te exigir, né, um momento de luto, um momento de reflexão, um momento que você não vai estar bem para escolher basicamente nada, quanto mais fazer uma escolha de carreira, que é um negócio que você precisa estudar algumas coisas, precisa passar por algumas etapas, não é simplesmente vou escolher, vou fazer direito, vou fazer medicina, é muito mais complexo que isso. Então talvez você esteja num momento da sua vida que a atenção tem que ser voltada para você e não para a escolha de carreira. Por diversos motivos aqui, como eu falei, né? Isso pode acontecer. E se isso está acontecendo com você, de novo, eu vou bater mais uma vez nessa tecla. Não tenha vergonha de falar sobre isso, principalmente com a sua família. Converse, isso é natural. Todo ser humano, quando passa por alguma experiência assim, a gente precisa de um tempinho, a gente precisa recuperar o fôlego, você precisa olhar para você mesmo, você precisa entender o que está acontecendo, porque se você não estiver bem com você, com certeza você não vai estar bem para escolher uma carreira, tá? Que é algo que vai estar presente na sua vida aí por uns bons anos, se não durante toda a sua vida profissional, mas uma boa parte dela. E tudo bem se você estiver passando por isso, tá? Como eu falei, não sinta vergonha, não se apresse, você tem que ter o seu momento para cada experiência ruim que você passou ou que de repente você está passando. Você vai ter esse momento de recuperar o seu fôlego, cada um tem o seu momento. Então assim, vamos com calma, respira, conversa com a tua família, se for o caso você vai precisar de ajuda, tá? Você vai precisar de uma coisa chamada resiliência, tá? Você precisa aprender a ser resistente perante as situações difíceis, porque isso vai acontecer em qualquer momento da sua vida, né? A nossa vida não é feita só de momentos bons, claro, nem só de momentos ruins. Nesse momento de escola, de repente, é uma coisa mais fácil, você mora com seus pais, você de repente não tem a responsabilidade de ter que pagar contas,
mas pode ser que você passe por uma situação difícil no trabalho, quando você for adulto, quando você talvez estiver morando sozinho, né? Por exemplo, eu passei ano passado pela experiência muito ruim de perder meu pai. Então, assim, é um momento em que eu estava trabalhando, era um momento muito difícil no meu trabalho e que, assim, não teve jeito. Eu voltei a trabalhar, né? Eu peguei ali a licença, né, que a empresa permitia, que, se eu não me engano, foram 5 dias, 8 dias. E assim que eu voltei, no primeiro dia que eu voltei da licença, eu já estava sendo cobrado como se nada tivesse acontecido na minha vida. Então, assim, se você está nesse momento hoje, um momento um pouco ruim, que você passou por uma experiência ruim e você tem a sorte, o privilégio de poder sentir isso, conversar com alguém, viver esse luto, viver esse momento, aproveita, porque pode ser que um dia, quando você for adulto, no universo de gente grande, cheio de responsabilidade, você não vai ter essa compreensão do universo, do momento que você precisa ter. Às vezes a gente precisa engolir um pouco as coisas e saber lidar com aquilo. Você tem que ser resiliente, tá? Nem sempre você vai ter as condições perfeitas para passar todos os momentos. E aí é claro que você de repente vai precisar procurar alguém, talvez uma ajuda profissional, para que você consiga administrar tudo isso de forma saudável e continuar a sua vida. E claro, existe a questão não só de você ter passado por uma experiência ruim, mas também, por exemplo, existem diversas matérias na internet de psicólogos diferentes falando que existe sempre a possibilidade de você não estar satisfeito ou não estar gostando de você mesmo. E se a gente não gosta de nós mesmos, se nós não estamos satisfeitos, provavelmente a gente não vai estar satisfeito com mais nada na vida. Então, assim, eu acho que cabe também, de repente, você fazer essa reflexão, se você acha que isso pode ter alguma relação, e se você chegou à conclusão que sim, que isso não necessariamente é 100% uma verdade, mas que pode haver uma verdade nisso, também já fica uma pulguinha aí atrás da tua orelha, alguma coisa para você investigar. Então, vamos lá. Eu acho que uma coisa importante, pelo que a gente já falou até aqui, você precisa saber como isso pode te afetar na escolha de carreira e de futuro. Você não gostar de fazer nada, você está passando por um momento ruim, tudo isso que a gente conversou. Como isso pode te afetar numa escolha de carreira e de futuro? Bom, eu vou contar para vocês rapidamente aqui um pequeno trechinho da minha história, aqui 2 minutinhos. Teve uma certa fase na minha vida que eu jurava que eu tinha que fazer tecnologia da informação, qualquer coisa relacionada ao computador, porque eu só era bom naquilo e se eu não conseguisse fazer aquilo eu não seria bom em mais nada. Bom, assim foi, eu entrei para a faculdade, na metade da faculdade eu descobri que aquilo não era o que eu queria e que eu não gostava daquilo, ou seja, fudeu. Foi um período bem ruim para mim, que eu não sabia o que fazer, eu já tinha tipo 22, se eu não me engano, 22 para 23, estava bem perdido aí, eu trabalhava, na época eu dava aulas, né? Mas assim, eu estava bem perdido e acabei indo fazer uma faculdade porque um amigo do meu pai falou, não, vai que eu te ajudo a conseguir um emprego na área e tal, que foi na área de petróleo e gás, era uma área que não tinha nada a ver comigo. Então assim, foi um período bem ruim para mim e que também, mais uma vez, eu acabei entrando na faculdade e no meio da faculdade eu desisti. Por quê? Porque eu percebi que aquilo não era para mim, porque o mercado não era tão bom assim, tipo, todo mundo consegue emprego, tinha um bocado de gente que tentava e não conseguia, então várias coisas foram contribuindo na minha cabeça para que eu saísse fora daquilo. Então assim, eu te dei 3 possíveis motivos e são 3 motivos bem fortes pelo qual você pode estar sentindo aí que você não gosta de fazer nada e é uma questão que você precisa ver isso hoje. Tenta não deixar isso se estender, tá? Porque se isso se estender muito na sua vida, você pode acabar se tornando um adulto que não gosta de trabalhar com nada, tá? Isso eu já vi acontecer e aí eu digo para vocês que um adulto que não gosta de trabalhar com nada provavelmente está relacionado a algum daqueles motivos, ou não sabe, não descobriu o que ele faz bem, não experienciou coisas o suficiente. Mas assim, você pode se tornar um adulto que não gosta de trabalhar com nada, vai ter que acabar em algum momento trabalhando para pagar suas contas, para sair da casa dos seus pais, nem que seja para ter liberdade, porque às vezes você se sente preso. Então assim, aproveita esse momento da tua vida hoje de escolha de carreira para entender o que está acontecendo e conseguir solucionar isso. Porque você escolheu uma atividade, escolheu uma faculdade, uma carreira
que você não gosta de trabalhar ali, que você não se sente bem, e você tem que ficar ali, sei lá, 10, 15, 20, às vezes 30 anos trabalhando com aquilo, cara, vai ser muito ruim, muito ruim. Cada dia ali pode ser uma tortura, uma segunda-feira pode ser bem ruim, você vai comemorar somente as sextas-feiras se você não trabalhar final de semana, que tem muita área que trabalha final de semana, e aí você vai acabar comemorando só quando o teu salário cair, se você receber um salário muito bom, porque senão tudo vai ser ruim pra você, sabe? Tipo aquele momento meio Lula Molusco, em que ele odeia a vida dele, é um cara que gosta de arte, mas ele trabalha, porra, como caixa num lugar que vende hambúrguer e tal, é bem aquele exemplo ali. Então, assim, procura esse momento hoje da tua vida, assiste vídeo, faz pesquisa, trabalha, conversa com pessoas. Esse momento agora é o teu momento. E se você está passando por isso e você não gosta de fazer nada, cara, esse é o teu momento de descobrir exatamente o que está acontecendo. Se for o caso e você precisar pedir ajuda, peça ajuda e sai dessa situação, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Você vai achar as ferramentas, as pessoas corretas. Se você quiser de verdade, você vai conseguir. Claro, eu falei aqui sobre consequências na escolha de carreira, tá? Mas isso pode trazer para você consequências também na sua vida. Se você for uma pessoa muito insatisfeita profissionalmente, que você não gosta de fazer nada, que o trabalho é uma tortura para você, possivelmente isso vai afetar outras áreas da sua vida. É difícil você ser uma pessoa extremamente infeliz no trabalho e chegar muito feliz em casa, por exemplo, né? Às vezes teu dia é estressante, é sugado, você gostando do seu trabalho já é um dia estressante, imagina você não gostando. Isso pode afetar sua vida familiar, sua vida social, porque você pode não estar nunca bem para sair com amigos, pode estar te distanciando de amigos, pode afetar a tua vida amorosa. Então, assim, vê só quantos aspectos da sua vida podem ser afetados por uma coisa, às vezes, que não é tão difícil de você pontuar, descobrir e tratar. Então, de novo, esse é o teu momento, descobre isso agora, resolve, corre atrás disso, para que isso não afete na sua vida profissional, nem outros setores, seja amoroso, social, familiar, nenhum outro setor da sua vida, e você consiga ser uma pessoa satisfeita, bem com as escolhas que você faz. Rapidamente aqui pra gente fechar o vídeo, eu te dei 3 motivos e eu vou te dizer aqui rapidamente agora como você pode combater esses motivos. Algumas coisas eu já falei, mas aqui a gente vai fechar esse conceito agora, tá? Se você tá naquele primeiro motivo que você não descobriu nada, né, do que você faz bem, eu acho que vale a pena você conversar com pessoas, você fazer pesquisas na internet, assiste vídeos de ramos diferentes, de ocupações diferentes, de trabalhos diferentes. De repente você, quando eu falei se você conhecia parentes, amigos de parentes e tal, para conversar, você não conhece ninguém, cara, joga no YouTube aí o que é administração, o que faz algum profissional de administração, o que é engenharia, o que é biomedicina, se você quer pegar uma carreira mais alternativa, tipo artes cênicas, sei lá, artes plásticas, música, Escola Nacional de Belas Artes, você tem uma infinidade de coisas que você pode pesquisar e se informar mais um pouquinho, e quem sabe você acaba tentando alguma coisa diferente e descobrindo que você faz aquilo bem, ou que de repente assim, você não fez bem no começo, mas você gostou muito daquilo, de repente você tem uma tendência a fazer aquilo bem, se você conseguir praticar, se você conseguir aprender. Então assim, eu acho que se você está nessa situação, no primeiro, de que de repente você não se descobriu bom em nada, você conversar com pessoas, fazer pesquisas, já é um bom começo para você começar a ampliar o seu universo e descobrir que existem mais coisas além da sua escola. Segundo caso, se você não experienciou nada, se você nunca trabalhou ou trabalhou muito pouco, cara, passe por experiências diferentes, se inscreve num trabalho voluntário ou de repente pega uma empresa que você tem vontade de conhecer, vê se você consegue se inscrever para passar uns dias acompanhando o trabalho de um profissional lá, de graça. Você não vai estar se inscrevendo para trabalhar, você não vai estar tentando uma vaga, mas de repente você vai estar acompanhando um profissional, você vai estar ali dentro da empresa acompanhando a realidade, relacionamentos humanos, a responsabilidade da pessoa, assiduidade, pontualidade, tudo isso que eu já falei, você vai estar podendo acompanhar de perto.
E por mais que não seja de repente você fazendo alguma coisa diretamente, você tá ali muito próximo, muito envolvido naquilo, você consegue perceber, você consegue sentir se você gosta daquilo, se você gostaria de estar fazendo ou de estar aprendendo aquilo, e isso pode também estar solucionando esse problema. Por fim, se você está naquele momento da sua vida que é um pouco ruim, que você passou por uma, sei lá, uma separação dos seus pais, uma perda de alguém muito querido, você está num momento de luto, enfim, lá no começo do vídeo, lembra que eu falei que assim, você pode estar sentado no sofá assistindo Netflix e aquilo ser bom para você, ou que aquilo poderia não ser bom, você está ali simplesmente para passar o tempo, e aí sim seria um problema? Então vou retomar isso aqui agora. Se você está sentado na frente do sofá só para passar um tempo, se nada te dá prazer, nada te dá vontade de estudar, nada faz seus olhos brilharem, então talvez seja um momento que você realmente precise de uma ajuda profissional, precise conversar com um psicólogo, saber o que está acontecendo. E assim, de novo, se você tem vergonha disso, não tenha, tá? Converse com a sua família. Esse é um momento que você vai precisar disso, você vai precisar dessa ajuda, de repente fazer uma terapia, alguma coisa de médio a longo prazo, para você solucionar esse problema agora e conseguir seguir a sua vida normalmente depois e fazer escolhas que vão te tornar uma pessoa muito mais feliz. Bom, gente, então é isso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu gosto muito de gravar, pesquisar temas, trazer, estudar, desenvolver e estar aqui conversando com vocês. Então, ó, se você assistiu esse vídeo até aqui, faz um comentáriozinho, diz o que você gostou ou o que faltou, que de repente poderia ter entrado no assunto. E aí a gente vai trazendo mais e mais vídeos aí para vocês, tá bom? Fora isso, a gente tem lá o nosso perfil no Instagram, @busquesuaarte. Lá a gente faz live todas as quintas, então se de repente você quer trocar uma ideia ali num momento, fazer uma certa pergunta, a gente faz a live 2021, que é todas as quintas, às 20h21 da noite. E vira e mexe a gente está publicando um Reels, tá trazendo algum carrossel novo com informações de carreiras no nosso perfil. Então vai lá, segue a gente lá, @busquesuaarte. E é isso aí, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Semana que vem tem mais. Fui!